Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. E embora o nosso site esteja no ar já há alguns anos, essa é a primeira vez que eu me animo a fazer vídeos, então peço desculpas de antemão pela minha inexperiência e também pela falta de recursos tecnológicos. Mas eu me animei a fazer uma série de vídeos falando um pouquinho sobre vida, morte, vida além da vida, medo, sobre esse momento tão difícil que nós estamos vivendo com essa pandemia. Então vamos iniciar falando um pouquinho sobre o que os espíritos dizem sobre a morte. Através da obra de Allan Kardec, prioritariamente o Livro dos Espíritos, esse aqui tem tradução de José Herculano Pires, é a tradução que eu prefiro, aliás. Através dos espíritos, nós aprendemos que a morte não existe. A morte é uma ilusão. Nós não morremos, o que morre é o nosso corpo físico. Mas nós não somos apenas corpo físico. Nós somos corpo, espírito ou alma e perispírito ou corpo espiritual. E quando se dá a morte do corpo físico, nós conservamos o nosso espírito, a nossa essência, e o nosso perispírito, que tem a mesma forma do corpo material e, portanto, conservamos a nossa individualidade. Ou seja, depois da morte, continuamos a ser exatamente quem somos. A natureza não dá saltos e nós levamos conosco, quando desencarnamos, as nossas aquisições morais e intelectuais, ou seja, todo o conhecimento que adquirimos e que pode ser disseminado para benefício de todos, todas as nossas boas ações, os nossos afetos e os nossos amores, porque os amores são eternos e os laços de amor são indestrutíveis. Continuamos ligados àqueles que amamos pelos laços eternos do amor. Lamentavelmente, carregamos na nossa bagagem também os nossos desafetos e as consequências das nossas más escolhas e das nossas más ações. Mas os espíritos nos tranquilizam sobre o momento da passagem, porque eles nos asseguram de que nunca estamos sós. Contamos sempre com a proteção do nosso anjo da guarda, de espíritos superiores que nos auxiliam, nos orientam e nos acolhem. O espírito de André Luiz, que foi um médico que viveu no Rio de Janeiro, através da psicografia de Chico Xavier, escreveu uma série de 16 livros onde ele narra como é a vida do outro lado da vida. E ele conta no primeiro livro, que se chama Nosso Lar, e muitos já devem ter visto o filme é muito próximo do livro. Ele nos conta que as cidades na Terra são cópias rudimentares das cidades espirituais. E que nas cidades espirituais a nossa vida é muito semelhante à vida na Terra, entretanto a vida é desconectada dos valores materiais. Não, então o que impera realmente são as nossas aquisições morais e intelectuais. Mas na vida espiritual temos também escolas, temos hospitais e continuamos o nosso aprendizado e o nosso progresso. Portanto, quando morre, ninguém vira anjo, ninguém vira demônio, espírito não tem poderes, não pode estar em todos os lugares, não. A natureza não dá saltos, o que existe é uma sequência, uma continuidade, e nós continuamos aprendendo e progredindo. Não ficamos inativos, a ociosidade eterna é uma coisa que não existe, ninguém fica sentado em nuvem tocando flauta. Nós continuamos trabalhando para a nossa evolução e em auxílio do próximo, trabalhando, estudando e aprendendo. Então, via de regra, o que acontece quando deixamos o corpo físico? Em situações principalmente de guerras, acidentes, catástrofes, desencarnes coletivos, André Luiz nos conta, e os espíritos também falam nisso, nós somos recolhidos e levados para os hospitais, onde recebemos tratamento para nos desvencilharmos das impressões da matéria. Então, o nosso despertar é paulatino, com assistência e com tratamento. Então,
não estamos sós, nem estamos abandonados. Eu vejo muita gente que tem medo do escuro, da solidão, o que vai acontecer comigo, o que vai ser de mim. Ora, será acolhido, tratado, recebido para começar uma nova etapa no plano espiritual. Com relação ao que eu disse, de que nós carregamos conosco todo o bem que fizemos, mas também as consequências de nossas más ações, a boa notícia é que ainda estamos a caminho, ainda dá tempo. Então podemos concentrar as nossas energias em colocar boas coisas na nossa mala, né? Na mala da nossa viagem final. Então, vamos falar um pouquinho sobre medo e como preservar a serenidade em momentos como esse que vivemos. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe e até lá.